Oi, 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 oi. Boa tarde, povo bonito do meu Brasil varonil. Graça e paz do Senhor para todos. Esse videozinho aqui que eu vou gravar é um vídeo de utilidade pública. Por que é um vídeo de utilidade pública? Eu venho através desse vídeo fazer um apelo aos nossos governantes, né? Nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os nossos senadores, deputados, né? É um vídeo assim, gente, que eu quero fazer um apelo em prol dos nossos jovens. Por que em prol dos nossos jovens, né? Sabemos que a economia do nosso país, né, está em declínio, né? E não é de agora. Nós temos passado desde 2017 para cá. Financeiramente está muito difícil, né? Eu sou comerciante e eu sei o quanto que está difícil, né? E eu sei assim que tá difícil para os chefes de famílias conseguir emprego. Tá difícil para um chefe de família estar empregado. A maioria dos chefes de família estão tendo que sustentar a família aí de 4, 5 pessoas ou mais com R$ 2.000 de salário mensal, né? Meu esposo, por exemplo, trabalhava numa empresa que ele tirava por mês mais de R$ 3.000 e hoje o salário do meu esposo na carteira é de R$ 1.900, né? E um ticketzinho de 400 e um pouquinho que chega a 2.000 e pouco, né? Mas sobre o que eu quero falar, né? Esse vídeo aqui eu quero fazer um apelo aos nossos governantes, porque os jovens, gente, é o futuro do nosso país. A minha geração, vou fazer 46 anos agora em outubro. A minha geração está caminhando para sermos idosos, né? Daqui a pouco estou com 60, 50, 60, vou ser uma idosa, né? Minha geração. Porém, gente, os governantes têm que e investir a favor dos nossos jovens, porque hoje os nossos jovens estão ficando jovens, ou são jovens bitolados em internet. A gente não vê nossos jovens pensando em formação, em se formar em alguma coisa para poder exercer profissões. Cada dia que passa, eu vejo que vai ficando mais escasso profissionais no mercado de trabalho, né? A gente não vê os jovens querendo se formar no mercado para ser futuros advogados, futuros médicos, futuros engenheiros em geral, né? Então, é necessário ser criado políticas públicas para colocar os nossos jovens no mercado de trabalho. Hoje em dia, existe essa dificuldade. Na minha época, eu ingressei no mercado de trabalho com 16 anos de idade, que eu comecei a trabalhar em salão de beleza e com carteira assinada aos 16 anos de idade. Porém, foi algo, como é que eu posso dizer, peculiar que aconteceu. Porque naquela época, eu lembro que eu saí procurando emprego, batendo em porta, eu aos 16 anos de idade, e eu só ouvi assim, tem que ter 12 meses de experiência na carteira, tem que ter experiência. Só que ninguém, gente, tem experiência se não é dado oportunidade, você tá entendendo? Ninguém adquire experiência se não for dado oportunidade, ou se a pessoa não foi treinada, ou se a pessoa não passou por um treinamento. E eu acho que as empresas têm sim condição de dar treinamento para os jovens. Se a empresa precisa de um profissional na área, a empresa pode investir nos jovens dando o treinamento, entendeu? Dando o treinamento. Por que eu tô falando? Hoje eu sou uma profissional na área de beleza e eu só consegui chegar onde eu estou porque alguém decidiu me dar uma chance aos meus 16 anos de idade, que foi o cabeleireiro com quem eu trabalhei. Ele preferia pegar pessoas sem experiências para ele treinar do jeito dele. E eu fui uma dessas pessoas. Hoje, existem várias profissionais aqui no estado que foram treinadas por ele. Várias profissionais que outrora, né, eram meninas que trabalhavam de babá, eram meninas que trabalhavam de doméstica sem remuneração, porque eu vim da roça trabalhar de doméstica sem remuneração, trabalhava a troco da comida e da dormida, gente.
E quando esse profissional me deu a oportunidade, eu vim com 12 anos, dos 12 aos 16 eu fui doméstica, sem remuneração, e aos 16 esse profissional me deu a oportunidade. Aos 16 anos eu tive minha carteira assinada, e aos 16 anos eu tive o meu primeiro salário, porque houve essa alma bondosa. Essa pessoa, ele se chama Luiz Carlos Moreira, Luiz Cabeleireiros. Ele é dono de uma rede de salões de beleza aqui no estado. E essa pessoa formou muitos profissionais como eu. Entendeu? Muitos profissionais como eu. Muitas meninas que eram domésticas, como eu era naquela época, não remuneradas, recebeu a oportunidade deles e hoje são empresárias que têm salões dentro de shopping. Entendeu? Então, assim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e esse profissional que me confiou em mim e me deu a oportunidade. Aos 19 anos eu passei a ter meu negócio próprio, graças à oportunidade que esse profissional, Luiz Carlos Moreira, eu falei com ele que um dia eu ia gravar um vídeo e eu iria falar no nome dele. Porque eu agradeço a Deus e agradeço esse profissional. Porque ele sempre optou por pegar pessoas sem experiências para ele treinar do jeito dele. E tudo que eu sei, primeiro Deus e depois o que eu aprendi no salão dele. Como recepcionar, como tratar, como trabalhar, como valorizar o meu trabalho. Isso eu aprendi tudo com ele e trago até hoje. Como se comportar no ambiente de trabalho. Foram tudo instruções que eu aprendi com esse profissional, né? E aí, por que eu tô falando isso daqui? Porque hoje, nossos jovens, existe um menor aprendiz para os jovens, que ele só pode trabalhar 4 horas, né? Em determinados tipos de serviços, né? Só que tá bem escasso essa questão para o menor aprendiz. Tá muito limitado. Porque é pouca oportunidade para o tanto de jovens que nós temos aí, né, na sociedade. E os jovens, está acontecendo o quê? Empresas que não têm contratado jovens por falta de experiência, o tráfico tem contratado. O namoradinho da minha filha, ele tem 16 anos. É um menino bom. O menino veio da roça, a família veio da roça. A mãe trabalha em casa de família para trazer o sustento. É mãe solo, separada. Separou do pai dele quando ele tinha 1 aninho de idade. Cria ele sozinho, né? E ele desabafou comigo, com meu esposo essa semana, que tem uma quadra de esporte próxima à casa dele, que ele, pelo fato dele não trabalhar, só estuda e o resto do tempo está à toa. Então ele fica nessa quadra, às vezes jogando futebol. E ele falou comigo e com meu esposo, ele falou, eu ainda nem contei isso para minha mãe, para não preocupar minha mãe. Segundo ele, o traficante do bairro que ele está morando chegou para ele e propôs para ele entrar no tráfico. Propôs aliciar ele, para ele passar a vender. Então, gente, olha o que acontece na nossa sociedade. Quando as empresas não dão oportunidade para esses jovens, porque as empresas, elas estão atrás de alguém que realmente já tenha experiência para alavancar, para que elas possam crescer no mercado cada vez mais. E elas não pegam os jovens, porque eles não têm experiência. Eles não têm experiência. Mas enquanto as empresas não contratam, o tráfico está contratando. Às vezes os jovens batem a porta das empresas e recebem um não. Enquanto os jovens precisam de ir atrás das empresas, os traficantes estão indo atrás dos jovens, né? A empresa chamada tráfico, ela vai atrás dos jovens, tentando aliciar, né? E nós sabemos que uma vez que os jovens entram no tráfico, né, eles não têm direito de escolha, eles não têm direito de sair.
Se eles pensarem em sair, eles são mortos. Eles são assassinados, porque eles sabem demais do movimento. Eles não têm a opção de sair, de abandonar. Então eu conversei com o namoradinho da minha filha, eu e meu esposo, e nós falamos com ele: rejeita, não aceita, porque se você aceitar, você não vai servir para continuar namorando com a nossa filha. E por incrível que pareça, ele já perdeu um irmão já para as drogas. O irmão dele não fazia parte do tráfico, mas se tornou um viciado e acabou sendo assassinado. Teve as mãos cortadas por estar devendo ao tráfico. Morreu novo, né? Morreu jovem. A mãe dele já perdeu um. E agora ele é o caçulo, mais novo. E o tráfico está tentando aliciá-lo, contratá-lo para trabalhar. O que as empresas não contratam por falta de experiência. Se hoje eu sou uma profissional aos 46 anos de idade, se eu sou uma profissional hoje, é porque um dia alguém acreditou em mim. Alguém me deu uma oportunidade, me deu uma chance, mesmo eu sem experiência. A pessoa me deu uma chance, me treinou e me ensinou. E eu trabalhei para essa pessoa 3 anos. E saí e montei o meu negócio próprio. E hoje eu trabalho para mim mesma desde os 19 anos de idade, como eu já falei em outros vídeos, né? Tenho a minha fonte de renda, graças a Deus, né? Inclusive até voltei a estudar agora. Deus me honrou mesmo eu sem eu ter estudo, porque eu havia estudado só até a 7ª série. Mesmo assim, Deus me deu condição de eu me tornar uma microempreendedora, uma microempresária. Tive equipe de pessoas trabalhando para mim. Aí de 2017 para cá as coisas ficou, né, difíceis e eu tive que dispensar os funcionários. Eu tive uma equipe de 4 pessoas trabalhando comigo e eu conseguindo pagar a elas salários. Hoje eu não tenho, hoje eu trabalho só, né, devido à situação financeira do país, que tem estado em declínio. Mas algo precisa ser feito. Políticas públicas precisam ser criadas para envolver os nossos jovens. Algo que eu acho maravilhoso, que foi proibido, que na minha época era comum trazer meninas do campo, meninas para serem babás, para serem domésticas. E eu agradeço a Deus que hoje isso não é permitido mais. Porque as meninas eram violentadas pelos seus patrões, né? Engravidavam, depois eram demitidas, ou eram obrigadas a fazer aborto, ou até mesmo às vezes os patrões ficavam com a criança e ela tinha que ali criar o filho como se não fosse dela, como se fosse filho dos patrões. Muitas situações aconteceu com meninas que vieram do campo para ser babá ou empregada doméstica. E desde 2005, se eu não me engano, foi criada uma lei que proíbe menores de 18 anos serem contratadas para serem babás ou domésticas. Graças a Deus. Eu glorifico a Deus que hoje as domésticas têm salário, pode ter carteira assinada, né? Hoje, o que as domésticas vivem hoje, graças a Deus, é uma outra realidade do que eu vivi lá atrás. Graças a Deus. Porque a gente era tratada como se fosse lixo. Como se a gente fosse suja. A gente trabalhava o dia inteiro cuidando, limpando e não tinha valor nenhum. E hoje as domésticas são respeitadas. Mas, voltando aqui, porque eu quero deixar aqui nesse vídeo, um vídeo curto, mas um vídeo de apelo, fazendo um apelo ao presidente da República, aos deputados, senadores que venham criar leis que venham ingressar os nossos jovens no mercado de trabalho, leis que venham, assim, incentivar os nossos jovens, incentivar os nossos jovens a treinamentos. Os nossos jovens, eles precisam de terem treinamentos ainda jovens, nos mercados de trabalho, que as grandes empresas venham investir nos jovens, para que os jovens sejam futuros engenheiros, para que os jovens sejam os seus futuros funcionários, porque senão vai chegar uma hora que as empresas não vai ter que contratar tudo robô para fazer, porque não vai ter mão de obra. Porque os nossos jovens têm se voltado todos para a internet.
se voltados para fazer lives, se voltados a ser youtubers na esperança de ganhar dinheiro, porque no mercado de trabalho aqui fora eles não têm oportunidade de aprendizado. E às vezes, quando o jovem ele começa, eu não sabia que eu ia gostar de mexer com cabelo. Eu fui porque a pessoa aceita sem ter experiência. E me apaixonei pela profissão e hoje eu trabalho no que eu gosto. E eu acho que é isso que falta. Falta oportunidades, falta uma chance, entendeu? Porque ninguém nasce sabendo. Como que eu posso exigir experiência das pessoas se eu não dou oportunidade para as pessoas aprender? A pessoa ela só vai ter experiência se ela tiver tido oportunidade de aprender. E quem pode dar essa oportunidade são as grandes empresas. Quantos jovens... Gente, porque é algo assim que muitos jovens gostam e é pouco oferecido para os jovens. Mecânica automotiva. Quantos mecânicos nós poderíamos ter no mercado? E meu filho, graças a Deus, está trabalhando com isso. Ele se identificou. Paguei o curso para ele, ele se identificou. E hoje ele está tão feliz, está trabalhando no que ele gosta e tem a remuneração dele. Mas quantos e quantos jovens poderiam... Os jovens são apaixonados por carro. E quantos jovens poderiam estar aprendendo a profissão se eles tivessem oportunidade? Se os grandes donos de oficina investissem neles, para ocupar a mente desses jovens, né? Hoje em dia, uma oficina, um conserto de um carro sai tão caro porque são poucas pessoas que sabem mexer. E aí nós pagamos fortuna quando um carro da gente dá problema, porque são poucos profissionais na área. Mas quantos e quantos profissionais poderiam ter na área? Porque é algo que todos os jovens querem ter, sonho de consumo dos jovens, carro, moto. Por que não colocar isso para aprender a mexer? Isso é só uma sugestão que eu estou dando aqui. Então eu encerro esse vídeo aqui fazendo esse apelo aos nossos governantes. Invista nos jovens, porque senão, né, vai ter que ser contratado robôs mesmo para fazer as mãos de obra futuramente, porque nós já não vamos ter mais engenheiros, advogados, né, médicos. Sabemos que, por exemplo, a mensalidade para medicina é 8 mil conto por mês. É algo que só a elite que consegue pagar. Classe média e pobre não consegue pagar. Se o chefe de família está tentando sustentar a família com 2 mil reais, como é que vai conseguir pagar uma mensalidade de 8 mil de medicina? Então é só a nata da sociedade que consegue certas profissões. Medicina, advocacia, engenharia. É a nata. Só quem tem muito que consegue pagar suas mensalidades. Né? E vai ser sempre a elite que vai estar nesse topo de profissões aí. Porque classe pobre e média não consegue chegar lá. Né? Mas, se nós conseguirmos investir nos nossos jovens, grandes empresas, Vale do Rio Doce, Aracruz Celulose, quantas empresas grandes que tem no Brasil, que pode estar recrutando esses jovens para dar treinamento para serem futuros profissionais. Porque se as empresas não derem oportunidade, se as empresas não investirem, a empresa chamada tráfico investe. Enquanto os jovens vão atrás de empresas, atrás de oportunidade e recebem um não, a empresa chamada tráfico, ela vai atrás dos jovens. Ela vai atrás para contratar, como o namoradinho da minha filha. O traficante foi atrás dele. Ele numa quadra de esporte, no bairro que ele mora. Ele foi observado por ele estar sempre por ali. O traficante foi até ele. E não só o traficante foi até ele. Segundo ele, só o fato dele estar ali jogando bola, vira e mexe, chegam até ele pessoas perguntando se ele é um vendedor. Por ele estar ali à toa. Pessoas chegam de carro querendo comprar droga e se aproximam dele e perguntam para ele, você vende? Aonde é a boca? Você é o vendedor? Tá entendendo? Tem aquele ditado, né? Que, né? De tanto bater, uma hora fura.
Tá entendendo? Nós sabemos que os nossos jovens, eles têm essa coisa da cobiça, do querer ter as coisas, né? Querer se vestir bem, querer ter as coisinhas de marca, né? Um tênis, uma camisa de marca, querer lanchar, querer levar a namoradinha para lanchar. Aí, muitas vezes o jovem olha para um lado e para o outro e nunca tem um dinheirinho na mão, né? Que se ele estivesse trabalhando, ele saberia que todo final de mês ele receberia o troquinho dele. Mas quando ele não está recebendo, e aí vem uma proposta para ele de um dinheiro fácil, né? De um dinheiro fácil, vem uma vez, existe, vem duas, existe, mas chega uma hora que às vezes ele fala assim, poxa, eu tô precisando, poxa, eu quero ter tal coisa e não consigo ter, e acaba se envolvendo, e acaba entrando. É o chamado dinheiro fácil. Assim como são os jovens masculinos no tráfico, são as jovens femininas na prostituição. Porque as propostas vêm. Eu já falei com vocês aqui em outro vídeo meu, que uma cliente minha falou comigo dentro do meu salão, e ela é garota de programa. Ela falou assim comigo, você é bonita, se você trabalhasse na prostituição, você ganharia muito dinheiro. Ela falou, porque o que você leva o mês inteiro para você ganhar aqui no seu salão, eu ganho no final de semana. Isso foi uma cliente minha, garota de programa, falou isso para mim, eu sendo uma profissional na área de beleza. Só que do mesmo jeito que ela fala isso pra mim, é falado para as jovens. E quantas jovens têm entrado na prostituição por estarem à toa? Jovens dos seus 15, 16 anos, tá? 15, 16 eu falo porque já frequentaram aqui no meu salão garotas de programa com essa idade que as mães nem sabem, né? Jovens com 15, 16 anos que estão na prostituição, que entraram novinhas por querem ter dinheirinho para ir para shopping, para se vestir bem. Então, gente, eu deixo esse apelo aqui nessa tarde aos nossos governantes. Criem políticas públicas, projetos que venham beneficiar os nossos jovens. Por favor, faça alguma coisa pela nossa nação, pelos jovens da nossa nação. Em nome de Jesus. Fica com Deus e uma boa tarde para todos.